E aí galerinha, tudo bom? Vamos agora para mais uma aulinha do Aulas a Mais. Aulas a Mais, né? Você já viu um vídeo nosso? Você já pensou em ter aula com a gente? Sei lá, você que gosta desse vídeo aí, você já pensou em ter aula com a gente? Bom, dá uma clicada nesse link que vai aparecer aqui do lado. A gente tem aulas particulares online agora. Imaginou ter uma aula comigo, com o Mac? O Mac é bom, hein? Pois é. Pois é, pessoal. Além disso, a gente tem um canalzinho de Dicas a Mais também. Não sei se vocês já conhecem o Dicas a Mais, é um outro canal, tem o link aí na descrição e vai aparecer a caixinha aqui também, ó. Malandramente a gente colocou uma caixinha, dá uma clicada lá. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar de movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme é uma matéria que o pessoal tem bastante dificuldade, a gente vai dar uma olhadinha numa introdução, fazer umas malandragenzinhas aqui, trabalhar um pouco com isso e depois a gente vai partir para os exercícios para ver como é que fica isso daí. Vamos lá? Bom, galera, então para essa aula de movimento circular uniforme, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos gerais, né, do que a gente tem que tratar aí hoje. A gente vai falar sobre as semelhanças com os movimentos retilíneos e daqui a gente vai tirar uma conclusão extremamente importante, tudo bem? E depois a gente vai fazer um ou dois exercícios aqui só para fixar e aí a gente já acaba essa aula para vocês não terem que ficar ouvindo minha voz por muito tempo. Beleza? Então vamos começar com as trajetórias circulares, né, os conceitos gerais. O que a gente precisa falar disso aqui, pessoal? Primeira coisa, para entender uma trajetória circular, a gente tem que definir todos os carinhas com que a gente vai tratar aqui, né? Tudo que é importante nessa circunferência. Então imagina o seguinte, eu tenho uma certa bolinha ou um certo corpo, ele está executando essa trajetória aqui, né? Ele está uma trajetória circular. E pessoal, o porquê que ele diz que esse movimento é uniforme? O que é uniforme? Sempre que a gente está falando de movimento circular ou movimento retilíneo, mas sempre que a gente fala que é uniforme, pessoal, a gente está se referindo à velocidade. Eu não sei se vocês lembram disso, eu falei isso daqui nas aulas de movimentos retilíneos, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, eu vou precisar muito desses conceitos aqui hoje, porque eu vou citar bastante eles. Então, se você não lembra, dá uma clicadinha no link aí e dá uma olhada na playlist que a gente já tem de cinemática, beleza? Vai ajudar bastante a entender essa aula. Bom, então vamos começar. Agora vamos lá para o que interessa, né? Bom, trajetórias circulares, pessoal. O que a gente precisa definir aqui? Primeira coisa que a gente precisa definir, já que é o circular uniforme, pessoal, a gente tem que definir o seguinte, essa velocidade que a gente vai chamar de velocidade V. Aqui, V é um vetorzinho, certo, pessoal? Pessoal, essa velocidade, ela é a velocidade escalar, é a velocidade linear desse corpo. É a velocidade que esse corpo teria se ele estivesse executando uma trajetória linear, uma trajetória retilínea no sentido desse vetor velocidade aqui. Tudo bem, pessoal? Só que esse cara, a gente sabe que ele não está executando uma trajetória retilínea, ele está executando uma trajetória circular, não é? Então a gente vai precisar de alguns outros conceitos, mas a princípio a gente já descobriu que V vale, ou que V é a velocidade. O que mais, pessoal? Bom, aqui a gente consegue ver também, deixa eu dar uma ajeitadinha nisso aqui que tá nojento, né? A gente consegue ver que o quê? Que se é uma trajetória circular, vocês concordam comigo que toda trajetória circular, o círculo tem um raio, não é? E esse raio aqui, que a gente chamou de raio, a gente chamou o raio de raio, esse cara vai ser muito importante para todos esses problemas que a gente vai resolver. Tudo bem, pessoal? E já que é uma trajetória circular, esse cara tem uma velocidade retilínea, uma velocidade linear, tudo bem? Uma velocidade escalar, mas a gente precisa introduzir um outro tipo de velocidade que é associado ao movimento circular, que é a velocidade que a gente chama de ômega, pessoal. Esse Wzinho a gente chama de ômega, é uma letra grega, tudo bem? Então, o ômega é a velocidade angular, pessoal. Então, dá uma olhadinha. O que mais, pessoal? Bom, aqui a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Tá vendo esse θ aqui, pessoal? Olha só, quem que é esse θ? Esse θ é a aberturazinha que essa bolinha, ou que esse corpo vai fazer de acordo com a trajetória que ele faz, pessoal. Porque assim, olha só, agora a gente vai ter que ter muita calma aqui. Olha só, essa bolinha inicialmente, suponha que ela estava aqui, paradinha, bonitinha. Então esse é o ponto inicial da minha trajetória circular. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Nessa minha trajetória circular, depois de um certo tempo, essa bolinha ela vai vir para cá. Então ela vai vir aqui bonitinho, certo?
Quando ela andar nesse tempo, ela vai ter executado uma trajetória que fez um certo ângulo, pessoal. Pessoal, olha só, agora que a gente está tratando de trajetórias circulares, tudo bem? A gente não vai mais fazer aquele problema com ΔS. Dificilmente a gente vai se preocupar com a distância escalar ou com a distância retilínea da coisa. Agora a gente vai se preocupar com a distância angular, pessoal. Ou seja, esse θ aqui, que é esse cara aqui, vai ser exatamente o ângulo que esse corpo vai percorrer em um certo tempo, tudo bem? Então esse cara aqui eu vou chamar de ângulo percorrido. Tudo bem, pessoal? E aí, o que mais que a gente precisa saber? Olha só, tem um T aqui e um F aqui, tudo bem? Já que a gente está falando de trajetórias circulares, pessoal, olha só, por que a gente vai usar o T e a gente não vai usar o ΔS? Olha o detalhezinho aqui. Pessoal, esse ponto era o ponto inicial onde esse cara estava, então vou marcar que aqui era o início, tudo bem? E aí essa bolinha ela vai executar uma trajetória circular aqui. Quando ela chegar de novo nesse ponto, vocês concordam que ela estaria passando exatamente no mesmo ponto? Perfeito, Taif. Então, o conceito de ΔS ia ser muito complicado aqui, porque ela partiria do ponto e voltaria para o mesmo ponto. Então, como que a gente ia conseguir fazer essa conta com calma, ou distinguir se ela está na primeira volta, se ela está na segunda, se a trajetória está sempre voltando para o mesmo lugar? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente usou o ângulo percorrido. Então, ao invés de usar ΔS, a gente vai usar o θ, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor disso aqui daqui a pouco. Vocês vão ver exatamente como que a gente vai usar ele, mas é importante que vocês tenham isso na cabeça. É mais fácil numa circunferência usar o θ do que o ΔS. Tudo bem? Beleza. E o que mais? Agora a gente tem esse cara aqui. Quem que é esse T louco aqui, pessoal? O T, olha só. E além disso, pessoal, a gente tem esse período daí. O que significa esse cara, pessoal? Esse período, pessoal, tem a unidade de tempo, tudo bem? A unidade de tempo é a unidade de segundos, não é? Ou seja, o período, na verdade, a definição de período é o tempo necessário para dar uma volta completa, pessoal. Ou seja, se ele estava aqui nesse pontilhadinho vermelho no começo, ele vai dar uma volta completa e depois que ele der uma volta completa, ele vai ter um certo tempo aqui, né? Ele vai ter demorado um certo tempo. Esse tempo que ele demorou para dar essa volta a gente chama de período. Beleza? Que mais, pessoal? Que mais? Tem o F aqui. Quem que é o F? A frequência, pessoal, o que ela é? Olha só, a frequência é exatamente o inverso do período, pessoal. A frequência, na verdade, é a quantidade de voltas que esse cara consegue executar em um certo período de tempo, tudo bem? Em um certo tempo qualquer. Ou seja, a quantidade de voltas que esse cara consegue dar em um segundo, ou a quantidade de voltas que esse cara consegue dar em um minuto, ou em uma hora. Mas a frequência, ela mede quantidade de voltas por unidade de tempo. Tranquilo? Beleza, dito isso, pessoal, olha só, se vocês querem entender um pouquinho melhor o período e frequência, existe uma dica do Mach falando disso daqui, tudo bem? Existe uma dica lá no canalzinho do Dicas a Mais, dá uma olhadinha lá que ele explica ele explica como calcula o período, explica como calcula a frequência, qual que é a relação entre eles, então vocês vão pegar isso bem rápido lá no vídeo do Mach, tranquilo? Dá uma olhadinha lá. E agora, pessoal, a gente vai falar de escalar versus angular. O que isso quer dizer? Olha só, quando a gente estava falando de movimentos retilíneos, aqui a gente estava tratando de grandezas escalares, tudo bem? A gente estava tratando de movimentos retilíneos, a gente estava tratando de movimentos que tratavam só desses caras aqui. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, eu vou escrever quem que é a formulinha desse cara, ΔS, todo mundo já conhece sobre ΔT, tudo bem? E aí eu vou mostrar a semelhança disso daqui com isso daqui. Qual é a semelhança, pessoal? Olha só, quando a gente tratava de velocidade linear ou velocidade escalar, a gente usava o V. Tudo bem, pessoal? Agora, toda vez que a gente for falar de velocidade em movimentos circulares, a gente vai trocar o V pelo ômega. Na verdade, não é exatamente trocar, pessoal. São equivalentes. Esse cara trata da velocidade escalar, esse cara trata da velocidade angular. Percebam que ambos são velocidades. Já que eles são velocidades, eles têm que se relacionar de algum jeito e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas a princípio vocês precisam saber que isso é velocidade escalar e isso é velocidade angular, pessoal. Que mais? Bom, ΔS era o caminho percorrido, ou o espaço percorrido pelo cara durante aquele certo intervalo do tempo. Tudo bem? Agora que a gente
está falando de angular, ou seja, de um movimento circular, esse ΔS a gente falou que não vai ser mais interessante usar. É melhor que a gente use agora um delta θ, pessoal. A gente vai usar um delta ângulo percorrido, ou seja, qual que é a variação desse ângulo. Ele estava aqui no ângulo inicial, se você quiser, no 0, e aí ele andou um certo ângulo aqui. Aí essa variação vai ser a variação angular, tudo bem? Então, essa variação angular. E o tempo? Bom, o tempo continua sendo o tempo, pessoal. O tempo é o tempo, seja angular, seja escalar, o tempo é o tempo, beleza? Então, esses conceitos são os que a gente mais vai usar aqui. Então, todos esses nomes são extremamente importantes e essa comparaçãozinha aqui é muito importante que você saiba porque a gente está tratando basicamente das mesmas coisas. Então, se você souber muito bem movimentos retilíneos, você vai pegar rapidinho esses movimentos angulares, beleza? Esses movimentos circulares. E aí, pessoal, aqui a gente vai falar de um conceito que a gente comentou agora na lousa passada, que é o número de voltas, né? Já que a gente está tratando de coisas circulares, é muito importante que a gente leve em consideração o número de voltas das coisas, tudo bem? Então, toda vez que a gente for falar do número de voltas, toda vez que o exercício pedir para vocês quantas voltas o corpo executou em um certo intervalo de tempo, o que vocês têm que perceber, pessoal? Vocês têm que perceber que o número de voltas n, ele vai ser o quê? Olha só, vai ser o delta θ, pessoal, agora a gente está falando de ângulo, né? Ou seja, o quanto que ele andou no total, quanto de ângulo que foi no total, dividido pelo ângulo de uma volta, pessoal. O ângulo para uma volta é uma volta, obviamente. E o ângulo total vai ser um x qualquer lá. Você podia até fazer uma regrinha de 3, né? Ah, para uma volta ele percorre o θ de uma volta. Para n voltas ele percorre o delta θ total, tudo bem? E aí você vai chegar nisso aqui, pessoal. Só que quem que é o delta θ de uma volta? O delta θ de uma volta é o ângulo em radianos, isso é muito importante, esse ângulo tem que estar em radianos, tudo bem? É o ângulo em radianos para uma volta, que é 2π, beleza? Então, n igual a delta θ total sobre 2π. É assim que você consegue descobrir qual que é o número total de voltas que esse carinha vai ter feito em um certo tempo que ele pedir lá, tudo bem? E aí, o mais importante nesse caso seria primeiro descobrir quem que é o delta θ total com todos esses artifícios que a gente está olhando, né? E agora, pessoal, vem o macetinho dessa aula. O que é legal nesse macetinho aqui? Agora vem o macetinho, a gente pode até dizer que é uma dica a mais, beleza? Qual que é o nosso macetinho? Linear é igual a angular vezes o raio. Taif, o que você quer dizer com isso? Que idiotice, linear igual a angular vezes o raio, eu não entendi absolutamente nada. Calma, calma. Pessoal, até agora a gente estava tratando de movimentos retilíneos, pessoal. Movimentos retilíneos eram movimentos lineares, eram numa direção só, tudo bem? Aqui ou na horizontal ou na vertical, mas eram movimentos retilíneos, tudo bem? E para que a gente usava no movimento retilíneo? A gente usava o espaço como S, a velocidade como V e a aceleração como A, tudo bem? Isso aqui é lógico para movimentos com aceleração, né? Sem problema, Taif. O que mais que você está me falando? Eu estou falando que linear é igual a angular vezes o raio. Então, se eu precisar fazer essa transformaçãozinha aqui malandra, o que eu vou precisar fazer? O S, pessoal, eu sei que o S é linear, a gente usava no movimento retilíneo, tudo bem? Como que eu faço para transformar esse S em angular, Taif? Ou como que eu descubro a relação entre esses caras? Pessoal, no retilíneo era delta S que a gente usava, né? Então é o quanto ele percorreu linearmente, o quanto que ele percorreu de distância escalar. Tudo bem? Beleza, agora que ele percorreu essa distância, o angular, quem que vai ser associado ao movimento? Olha só, se eu percorrer um delta S aqui, associado a esse movimento vai ter a abertura desse ângulo, né? E esse ângulo a gente vai chamar de delta θ, que na hora de colocar aqui eu vou colocar como θ, tudo bem, pessoal? Ou seja, linear é igual ao angular correspondente, né? Correspondente ao espaço. Se a gente está falando de espaço aqui, a gente tem que estar falando de espaço aqui, tudo bem? Vezes o raio. Olha só que malandragem. Então, se eu precisar transformar e tiver duas dessas informações, eu tô feito, tô livre. Pessoal, então, linear é igual a angular vezes o raio, beleza? Beleza, vamos fazer a mesma coisa para velocidade e para aceleração. Bem tranquilo, né? Então, linear é velocidade linear, né? Velocidade escalar. Quem que é a velocidade angular, pessoal? Quem que é a velocidade angular mesmo? Olha o carinha malandro aqui. A velocidade angular é esse cara aqui, né? Então, angular vezes o raio, tudo bem? O Mach, na dica mais malandra dele lá, ele chama disso aqui de vi o Walter na rua. Opa, vi o Walter na rua. O Mach fala isso lá na dica dele. Dá uma olhadinha lá depois, beleza? Então, linear angular vezes o raio, linear angular vezes o raio. Linear é angular, pessoal, que eu vou chamar de gama, tudo bem? Essa letra horrível, vezes o raio.
Tudo bem, pessoal? A aceleração a gente não vai entrar muito no detalhe aqui porque a gente está falando de movimento circular uniforme, não tem aceleração, não tem essa aceleração aqui linear ainda, então a gente não vai falar dela com muita especificidade, não sei falar isso, pessoal. A gente não vai falar isso com muito detalhe, tudo bem? Mas deixa para a próxima aula de MCUV, tranquilo? Então beleza, então a dica era essa, que nesse movimento linear é igual a angular vezes o raio, tranquilo? E aí, pessoal, só para facilitar a vida da gente, né? Eu falei, e agora a gente, para facilitar tudo, eu vou colocar aqui as formulinhas malandramente, as fórmulas que a gente mais usa, né, pessoal? A gente sabia que no movimento retilíneo a gente estava usando S igual a S0 mais VT, vulgo sorvetão, né? Também conhecido como sorvetão. O que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai transformar isso aqui malandramente em angular, só para poder continuar usando, tudo bem? Então eu falei que o que era linear virava angular, né? Então onde tinha S virou θ. Então, pessoal, θ igual a θ0, né? θ0 aqui, tudo bem? Mais VT, o V virou ômega, né? E o T continua sendo T, porque o tempo continua sendo o tempo, tudo bem? Então essa formulinha do sorvete, beleza? Formulinha do sorvete pro movimento circular. Tranquilo? Então fica com essa coisinha aí na cabeça, beleza? E aí, pessoal, se a gente estivesse tratando de um movimento circular linearmente, se a gente estivesse olhando só para a parte linear da coisa, para a parte escalar da coisa, a gente já está vendo essa velocidade. A velocidade com que o cara dá uma volta é o espaço que ele percorre para dar uma volta, que é o comprimento total da circunferência, dividido pelo tempo dessa volta. Vocês concordam comigo? Então a velocidade é 2πr sobre T, tudo bem? Tempo da volta, beleza, pessoal? Velocidade agora, de novo, vai virar o ômega, beleza? O espaço percorrido em uma volta, pessoal, era o comprimento da circunferência. Agora, já que a gente está tratando do angular, tudo bem? Esse espaço percorrido passa a ser o ângulo percorrido, que é o Δθ. No caso de uma volta, é 2π. Tranquilo? E o tempo de uma volta, pessoal, a gente já definiu o que a gente chama de período. O tempo para uma volta a gente chamou de período, beleza? Então a gente tem esse carinha aqui, malandramente, e a gente tem esse carinha aqui também, tranquilo? Então dá uma olhadinha nesses dois aí, fixa bem eles na sua cabeça que eles vão ser muito importantes. E para terminar aqui, eu falei também que o período, pessoal, ele se relaciona com a frequência diretamente, tudo bem? O período é o tempo para dar uma volta, a frequência é o número de voltas que ele dá em um certo intervalo de tempo, tudo bem? Então a frequência F, só para definir aqui, ela é dada em Hertz normalmente, tudo bem, pessoal? No sistema internacional a gente usa Hertz. Como é que se escreve Hertz? Acho que é assim, Hertz. Beleza? Escreve Hertz assim. E, pessoal, a unidade Hertz, ela também pode ser escrita como 1 sobre segundo. Ou, se você preferir, segundo a menos 1. Tudo bem, pessoal? Segundo a menos 1 e Hertz é exatamente a mesma coisa, vocês podem usar essas coisas aí. Tranquilo? Então vamos começar com os exercícios, que parar de enrolação e começar a fazer exercício. Bom, pessoal, essa primeira questão fala o seguinte: um ponto material em MCU, numa circunferência horizontal, completa uma volta a cada 10 segundos. Sabendo-se que o raio da circunferência é 5 centímetros, calcule. Pessoal, letra A, o período e a frequência, letra B, a velocidade angular, letra C, a velocidade escalar. Beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, eu vou anotar os dados que ele deu na questão, tá? Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu tenho o costume de anotar todos os dados, eu acho que ajuda bastante. Quais dados que ele deu na questão? Primeiro, é um MCU, movimento circular uniforme, isso aí não precisa nem anotar. Mas o que ele falou? Uma volta ele completa a cada 10 segundos, pessoal. Pessoal, é o tempo para dar uma volta. A gente já definiu que o tempo para dar uma volta é o período, tudo bem? Então já está aqui, ó, período 10 segundos, que é o tempo para dar uma volta. Tranquilo? E ele me falou que o raio vale 5 centímetros. Tranquilinho, beleza? Então esses dois dados aqui são extremamente importantes para a gente resolver. E aí vamos lá, na letra A ele pediu o período e a frequência. O período é 10, né? Não precisa falar mais nada, tá escrito aqui. E a frequência, pessoal, a gente viu que o período é... Vocês concordam? 1 sobre F. Pessoal, se eu trocar esses dois aqui, o que acontece? Pessoal, 1 sobre T. Quem que é T mesmo? T é 10. Então a frequência é 1 sobre 10 segundo a menos 1, né? Vocês podem chamar de segundo a menos 1, pode chamar de Hertz. Tudo bem? Eu vou deixar segundo a menos 1 aqui mesmo, mas usem Hertz. Beleza? Beleza. E agora, pessoal, letra B, velocidade angular. Tá aí, velocidade angular. Na lousa anterior, você tinha acabado de escrever que a velocidade angular é 2π sobre o período.
Olha, Taif, que coincidência, rapaz. Você tem o período, não é? É, eu tenho o período. 2π sobre 10. Pessoal, isso aqui vai dar π sobre... É ou não é? Tranquilo. Agora, vamos fazer a letra C. Letra C é bem facinho. Vocês estão vendo que essa questão é bem tranquila, né, pessoal? É uma questão bem introdutória mesmo. Então, na letra C, ele pede a velocidade escalar. Né, pessoal? Velocidade escalar a gente pode usar como? Bom, primeira coisa, ele fala que é o V, o Walter, na rua. O Mach disse isso, né, em alguma aula dele. A velocidade linear é angular vezes o raio, não é? Mas só antes disso, eu percebi que o animal do Taif aqui, ou seja, eu mesmo, eu esqueci de colocar a unidade desse cara. Se você não colocar a unidade desse cara aqui, que é radiano por segundo, pessoal. Então, a unidade de velocidade angular é radiano por segundo, né? Velocidade linear era metro por segundo, só que agora, como a gente está falando de ângulo, pessoal, a gente está falando de ângulo em radianos, então a gente usa o rádio, tudo bem? Radiano por segundo. E aí, o V, o Walter na rua, V igual a ômega R, pessoal, olha que malandragem. A gente quer saber o V, a gente já tem o ômega, que a gente sabe que vale π sobre 5, e a gente tem que o R vale 5, olha que bonitinho. Quanto que vale a velocidade? Π metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, essa questãozinha era exatamente isso, bem tranquila, né? Bem introdutória, mas pra gente fixar essas ideias que a gente falou aí. Bom, pessoal, e aí nessa segunda questão, a questão do Federal do Paraná, né? O que está acontecendo? Ele fala o seguinte: um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são respectivamente, e aí ele deu as alternativas aí pra gente, pessoal. Então, olha só, eu escrevi, primeira coisa, esse dado aqui que ele deu, pessoal, 15 voltas por segundo. Pessoal, sempre que ele falar em voltas por segundo, você vai assumir que isso aqui é unidade de frequência, pessoal. Essa unidade de frequência, como é voltas por segundo, você pode considerar que voltas por segundo é a mesma coisa que segundo a menos 1. Então essa frequência está em Hertz. Ele já te deu a frequência no sistema internacional, pessoal. Já te facilitou a tua vida. Beleza? Então 15 voltas por segundo é a frequência. Então a frequência vale 15 Hertz aqui. Tranquilo? 15 Hz de frequência. Mas aí, o que ele me deu mais? Ele me deu 8 centímetros de raio e ele pediu esses três caras nessa ordem aqui, obrigatoriamente. Beleza? Então vamos descobrir quem que é o ômega, pessoal. Para descobrir quem que é o ômega, eu vou usar o primeiro dado que ele me deu. Ele me deu a frequência, né? Eu já sabia que o ômega é 2π sobre período, pessoal. E aí, o que eu vou fazer? Malandramente, ó, 2π vezes 1 é 2π, né? Não mudei nada, só coloquei o 1 ali para facilitar você enxergar. 1 sobre período, quem que é, pessoal? É frequência, né? Então, se você não tinha percebido ainda, você pode escrever essa velocidade angular como 2π vezes f. Tudo bem? 2π vezes a frequência. E aí, fazendo essa conta, a gente já sabe que a frequência é 15 Hz. A gente vai descobrir que isso aqui vai dar 2 vezes π vezes 15, que dá 30π. Tranquilo? Então, 30π é o ômega. Beleza? O que mais, pessoal? Tem que descobrir agora o período, tudo bem? A gente tem que descobrir o período, pessoal. A gente já tinha visto, agora a gente viu de novo, que o período é 1 sobre frequência. Ah, Taif, então quer dizer que é só inverter aqui? Exatamente, é só inverter isso aqui e colocar a unidade. Porque vocês perceberam que o Taif de novo esqueceu a unidade, né? Então, não pode esquecer aqui, ó, radiano por segundo, tranquilo? Então é 30π radiano por segundo aqui, e o período é dado em segundos, né? 1 sobre 15 porque eu inverti esse cara. O que mais, pessoal? E aí, pessoal, é só usar o V e o Walter na rua, certo? Agora que o Max sempre fala. Beleza, vamos lá. A gente quer descobrir a velocidade, né? A gente já tem o raio e a gente já tem o ômega que a gente acabou de descobrir. Tranquilo? O que a gente tem que fazer agora? Só substituir aqui. O V vai valer esse cara. Pessoal, vale 240 o quê? Pi. Pi o quê? Centímetros por segundo. Por que é centímetros por segundo, Taif? Porque o raio está em centímetro. Você não pode esquecer desse detalhe. Dá uma olhadinha nas alternativas ali, ó. As alternativas ele está dando em centímetros. Então, se você fizesse isso aqui errado, você ia perder uma questão inteira por causa de um detalhezinho. Então, toma muito cuidado com isso daqui, tudo bem? 240 centímetros por segundo. E não faz que nem o Taif erra de novo, esquece de colocar a unidade, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, nessa terceira questão aqui, ele fala o seguinte, olha só, dois pontos A e B situam-se respectivamente a 10 e 20 centímetros do eixo de rotação da roda de um automóvel em movimento uniforme. É possível afirmar que
Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, que eu não vou colocar aqui agora malandramente, porque vocês iam matar a questão se eu falasse isso aqui e as alternativas já tivessem aí, beleza? Então eu vou falar primeiro disso aqui, pessoal. Olha só, nessa questão ele está querendo avaliar quais são as características do ponto A e do ponto B, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, tudo bem? Vamos analisar o que eles têm em comum aqui, pessoal. Olha só, eu vou falar em relação às velocidades, em relação às frequências, em relação às outras coisas, tudo bem? Então olha só, já adiantando, na letra A ele vai perguntar do período do A e do B, tudo bem? Vamos analisar o período, pessoal. Olha só, o A é um ponto desse pneu do automóvel, tudo bem? O B também é outro ponto desse pneu do automóvel. Pessoal, eles estão conectados nesse mesmo eixo. Isso aqui é o eixo do automóvel, tudo bem? O eixo que faz a roda girar, tranquilo? Esse eixo, se ele roda um pouquinho, esse ponto A roda o mesmo pouquinho, o ponto B roda o mesmo pouquinho. Porque o que significa rodar um pouquinho, pessoal? Significa fazer um ângulo aqui, né? Esse ângulo vai ser o mesmo para todo mundo, independente de onde eles estiverem, pessoal. Então, o que é garantido? Garantido que se esse ponto aqui, ele rodou um pouquinho e vai fazer com que o ponto A rode um certo ângulo θ, o B vai rodar o mesmo ângulo θ. Se a gente falar que esse ângulo θ vai ser uma volta, ou seja, se esse cara aqui, se esse eixo der uma volta, o ponto A obrigatoriamente vai dar uma volta, o ponto B obrigatoriamente também vai dar uma volta, pessoal. Então, primeira coisa, período igual para todo mundo, tudo bem? Eu não escrevi aqui, mas agora deu vontade de escrever. Isso aqui vai ser igual para todo mundo, tranquilo, pessoal? Então o período é igual para todo mundo. O que mais? Vamos analisar agora a velocidade, vamos analisar velocidade angular, pessoal. Pessoal, velocidade angular a gente sabia que é 2π dividido pelo período. 2π é sempre 2π, 2π não vai mudar nunca, tranquilo? Então 2π é um número constante. O período é igual para os dois? O período é igual para os dois, pessoal. Então para A e para B, o período é igual, consequentemente, o ômega, ou a velocidade angular, vai ser o quê? Igual também, pessoal. Tranquilo? Então, se o período é igual, o ômega é igual. Agora é outro detalhe, pessoal. Olha só, o V, a gente sabe que vi o Walter na rua, né? Vi o Walter na rua, o ômega... o V é ômega vezes R, vocês concordam comigo? Ômega vezes R, pessoal. Ou seja, leva em consideração a distância que esse cara tá do ponto de rotação, tudo bem? Esse é o ponto de rotação, o A tá a 10 centímetros e o B tá a 20 centímetros, né? Então, quando a gente vai falar de velocidade linear, essa velocidade obrigatoriamente leva em consideração esses caras, tudo bem? Se ela leva em consideração esses caras, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que as velocidades vão ser diferentes, pessoal. As velocidades escalares vão ser diferentes. Por que elas vão ser diferentes? Porque esse cara leva em consideração o raio dessa trajetória. Se o raio daqui é menor, a velocidade escalar desse cara vai ser menor. Tudo bem? E aí, agora sim, olha as alternativas aí. Olha só, na letra A, ele falou o seguinte: o período do movimento de A é menor que o período do movimento de B. Pessoal, a gente acabou de ver que o período dos movimentos são iguais, né? Então não é essa alternativa. Letra B, a frequência do movimento de A é maior que a frequência do movimento de B. Pessoal, se o período é igual, a frequência também é igual, pessoal. Se a frequência também é igual, esse cara aqui, ou a letra B, tá errada, né? Porque esse cara é igual, então, consequentemente, a frequência também vai ser igual, né? Se você jogar naquela formulinha do 2πf, que a gente acabou de ver nas últimas lousas lá, o que você vai ver? 2πf, o f é igual para os dois, porque o período também é igual para os dois. Tranquilo? Porque o f depende do período. Beleza? E aí a letra C, ele fala assim: a velocidade angular do movimento de B é maior do que a do movimento de A. Pessoal, isso é verdade? Não, porque a velocidade angular é igual para os dois. Tranquilo? E aí o que acontece? Vamos lá para a letra D? Bom, para a letra D, não, mentira, eu não quero fazer a letra D. Vocês vão ver aí por que eu não quero fazer a letra D. Chuta porque eu não quero fazer. Porque é a alternativa certa, né? Então vamos primeiro na letra E. As velocidades lineares têm a mesma intensidade? Não, não tem. A gente acabou de ver que a velocidade linear, ela depende do raio dessa trajetória, depende da distância que esse cara está do ponto. Então, já que ela depende, eles não têm a mesma intensidade, eles têm intensidades diferentes, beleza? E aí a letra D fala que as velocidades de A e de B são iguais, né? Beleza, se a letra D fala exatamente o que está escrito aqui, Taif, então é isso mesmo, nenhum erro e nenhuma desculpa por você não fazer essa questão, hein? Aí a gente tem que analisar e saber fazer isso daqui sempre, tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui no eixo de rotação, pensa desse jeito que eu acabei de explicar.
Bom, pessoal, então essa questão era isso, né? Essas questões, na verdade, eram desse jeito aí, umas questões chatinhas de movimento circular uniforme. Eu comecei bem no básico, mas depois foi ficando mais chatinho, né? A aula é longa mesmo, porque tem bastante teoria, inclusive eu vou ter que fazer mais um vídeo por causa dessa aula aqui, tudo bem? Porque ainda faltou falar de bastante coisa de movimento circular uniforme, pois é, tem bastante coisa para falar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, foi basicamente isso daí. E pessoal, gostou da aula? Dá uma clicada no canal lá, se inscreve. Se você está no Facebook assistindo e ainda não se inscreveu no canal da gente, dá um clique lá. É só se inscrever rapidinho lá no YouTube, beleza? Se você está assistindo pelo YouTube também e não se inscreveu, o que você está esperando? Se inscreve. Abraço!